Tem que gravar vídeo, mano. Tem que gravar vídeo, senão aí o YouTube para de notificar a rapaziada. Então tem que ter vídeo todo dia. Vamos para mais um. Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já, ó, chega deixando o like e se inscrevendo caso você não seja inscrito. Também joga esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp do Vascão, mostra aí pra todo mundo que hoje a gente vai falar sobre os novos reforços que desembarcaram essa semana em São Januário e também umas possíveis dispensas. Tamo junto. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da OneFootball. Você que quer ficar por dentro sempre das novidades do Vascão, eu recomendo a OneFootball para você. O link para você baixar tá aqui na descrição. É o maior e melhor aplicativo sobre futebol. Esse vídeo, na verdade, era para ter saído ontem, né? Mas como teve o jogo Vasco e Santos pela Copa do Brasil, deu uma segurada e tô postando apenas hoje. Talvez a notícia aí desses reforços já seja um pouquinho velha. Mas você que quer saber a minha opinião sobre as 3 novas contratações do Vasco, tá aqui, vou mandar. O Vasco fechou aí com a dupla do Bangu, né? Jairinho e Marcos Júnior, e também com o meia Valdívia, que estava no Internacional. 3 reforços aí para a sequência da temporada, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá. A gente sabe que o Vasco não tem dinheiro para fazer grandes contratações. É muito difícil na situação financeira do Vasco chegar um jogador que venha para resolver o nosso problema. Por isso, o Vasco vai sempre aí apostar em alguns nomes. E chegamos aí a Jairinho e Marcos Júnior, 2 destaques do Bangu no Campeonato Carioca. Eu vou começar falando do Jairinho, que é um atacante de lado de campo. Ali teve até alguma confusão, né? Parece que o Vasco achou que ele tinha 22 anos, mas na verdade ele tinha 28 anos, tanto que demorou um pouquinho para essa contratação se consolidar por conta desse probleminha aí da idade. A gente não sabe também se isso é verdade, né? Foi o que foi noticiado na imprensa. Se aconteceu de verdade, a gente não sabe. Mas o Jairinho é um atacante ali de lado de campo, se destacou bastante no Campeonato Carioca, fez até boas partidas contra o Vasco. Vai estar rodando alguns lances aí do Jairinho enquanto eu falo. O Jairinho tem uma história de vida aí muito bacana, cara. Ele já tinha desistido do futebol há 2 anos. Ele estava jogando aí a Série C do Campeonato Carioca pelo Campo Grande. Ele já tinha desistido da carreira e estava trabalhando num sacolão com a família. Tinha deixado o futebol de lado e tocado a vida como aí um trabalhador normal de periferia no Rio de Janeiro. Só que voltou a jogar futebol, se destacou pelo Bangu e agora tem essa oportunidade no Vasco da Gama. O Jairinho chega no empréstimo por 8 meses, ou seja, até dezembro. O Vasco vai pagar aí os salários do atleta e sem custos nenhum. O Vasco não pagou por esse empréstimo, vai apenas pagar o salário do Jairinho. E eu tava até conversando com alguns amigos. A gente não sabe se esse jogador vai dar certo no Vasco, né? Porque é uma aposta, tá vindo do Bangu. O que a gente pode esperar de um jogador que já tinha desistido da carreira, já estava trabalhando num sacolão e que agora retomou e assina com um grande clube? Eu não consigo imaginar um jogador desse fazendo corpo mole, um jogador desse jogando de sacanagem, de safadeza. Então, eu acho que a gente pode esperar aí do Jairinho muita dedicação, muito comprometimento com a camisa do Vasco. Tenho certeza que vai dar a vida em todos os jogos. E a gente fica na torcida aqui para que essa aposta dê certo, tanto pela história de vida do jogador, tanto também pelo Vasco, né? Porque dando certo é bom pra gente, é bom pro Vasco, é bom pro Jairinho, é bom pra todo mundo. Boa sorte ao Jairinho. Na minha opinião, uma aposta válida, porque o Vasco em nenhum momento vai sair lesado com essa contratação, já que a gente não pagou nada. E se der certo, ele continua aí para as próximas temporadas. Além do Jairinho, o Vasco trouxe do Bangu também o volante Marcos Júnior, aquele mesmo que fez o gol contra a gente em São Januário, no último lance lá, e decretou a vitória do Bangu por 2-1 sobre o Vasco. Marcos Júnior é um volante que também pode atuar como meia, se destacou também no Campeonato Carioca pelo Bangu, e o Vasco faz mais essa aposta. É outro jogador que tem uma história de vida bacana. Ele perdeu a esposa no final do ano passado por um câncer, então vem aí numa história de batalha, de volta por cima. A gente fica na torcida para que dê certo, tanto pela história de vida do jogador, quanto também pelo Vasco da Gama, né, que dando certo é bom para todo mundo. Mas aí já é uma contratação de uma posição que eu acho que o Vasco tem muitos jogadores, né? O Vasco daí de volante já tem Felipe Barços, já tem o William Maranhão, Lucas Mineiro, Raul, Caio Lopes, enfim. Eu vou até ter esquecido aqui de mais algum. O Vasco tem muitos
volantes no elenco, tem Marcelo Matos, Bruno Silva, enfim, o Vasco tem muitos volantes no elenco e o Marcos Júnior é mais um. A gente espera aí que ele se destaque no Vasco, tem passagem aí apenas por clubes pequenos, vai ter a oportunidade da carreira dele jogando no Vasco da Gama. Mais uma aposta. Antigamente era normal, né? Acabava o Campeonato Carioca, os times grandes do Rio sempre pegavam ali os destaques e iam com eles pro Campeonato Brasileiro. Isso tá ficando cada vez menos comum. Então, às vezes, quando o Vasco aparece aí com um jogador do Bangu, etc e tal, a gente dá aquela assustada, mas são apostas válidas dentro da nossa realidade financeira e vamos esperar e torcer para que dê certo. Agora talvez a contratação mais badalada, né, desse pacote aí, Valdívia, o Pouco Pica, jogador conhecido aí pela sua extravagância, como nessa roupa aí que viralizou na internet, e que vem de uma sequência bastante ruim. Ele não se destacou aí no Atlético Mineiro, passagem ruim aí também pelo Internacional. Ele teve um início de carreira ali avassalador, todo mundo achou que daria certo, seria um jogador de alto nível, mas acabou que se perdeu no meio do caminho. O Internacional tinha deixado o jogador ali escanteado, tanto que ele estava treinando em separado lá no Internacional, não estava treinando nem em Porto Alegre, ele estava em Mato Grosso do Sul, na cidade natal dele, treinando em separado, e o Vasco faz mais essa aposta que pode dar certo porque o jogador precisa de um recomeço, né? O Valdívia precisa recomeçar a sua carreira, jogar em alto nível, e o Vasco está dando a ele essa oportunidade. O Vasco tem aí um histórico de conseguir recuperar jogadores que se destacaram anteriormente, mas que estão em baixa, e é nisso que o Vasco aposta mais uma vez, em poder recuperar um jogador que tem potencial, mas que está em baixa. O Internacional vai pagar aí 40% do salário do Valdívia, o Vasco vai arcar 60%, o Vasco não vai pagar nada pelo empréstimo, então ali por mês o Vasco deve pagar cerca de R$170 mil para o Valdívia, um salário aí na média de um jogador mediano no futebol brasileiro. Então é essa a aposta do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Valdívia, Pouco Pica, atleta que tem 24 anos de idade, ou seja, ainda é jovem, tem muito futebol pela frente, e tomara que renda aí com a camisa do Vasco. A gente está precisando do meio campo ali com velocidade, a gente sabe que o Vasco ali está com o meio campo muito preso, Bruno César, Pikachu, não consegue puxar um contra-ataque, não consegue colocar velocidade no jogo. Valdívia tem mais esse estilo e vamos ver no que dá, a gente torce para que dá certo. Wanderson Ferreira de Oliveira, o Valdívia. Se Jairinho, Valdívia e Marcos Júnior estão chegando, dois jogadores estão de saída aí. Thiago Galhardo, todo mundo já sabe, né? O Vasco estuda aí uma rescisão amigável com os agentes do jogador. Eu acho que o Vasco não tem que rescindir de forma amigável com o Thiago Galhardo. O Vasco tem que usar ele como moeda de troca e pegar outro jogador, ou até negociar, porque o Thiago Galhardo é um jogador que tem mercado. O Vasco não poderia deixar ele sair de graça aí e ficar de mãos abananas. O Vasco tem que fazer uma negociação um pouquinho melhor, essa é a minha opinião. E Marcelo Matos, o contrato dele também acaba aí no fim deste mês. O Vasco não procurou o jogador ainda para renovar. Provavelmente Marcelo Matos vai deixar o Vasco, não deve renovar. O Marcelo Matos que sofreu bastante aí com lesões, se recuperou agora, mas perdeu bastante espaço e não deve prosseguir no Gigante da Colina. Quem deve ficar é Bruno Silva, que vai ter o seu contrato renovado aí a pedido de Alberto Valentim, que disse ter confiança no atleta. Bruno Silva, segundo fontes da imprensa, recebe um salário de aproximadamente R$75 mil por mês, ou seja, mais 6 meses de Bruno Silva serão R$450 mil investidos nesse jogador, que eu acho que já provou que não tem capacidade de vestir a camisa do Vasco da Gama. Mais uma renovação sem explicação. Enquanto isso, jogadores aí como Andrei, Bruno Ritter, Caio Lopes não tem oportunidade. O Vasco vai insistindo aí em Bruno Silva, Maranhão, etc e tal. Enfim, deixe o seu like aí para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito, envie esses vídeos aí no seu grupo de WhatsApp, mande para seus amigos vascaínos, peça a galera aí para se inscrever, para a gente ficar cada vez maior aqui no YouTube. E você que quer ajudar o canal de uma forma diferente, a gente tem duas formas aqui para você ajudar o canal, através do Apoia-se e também do Clube de Canais aqui no YouTube. Você pode se tornar um membro do canal. Enfim, no Apoia-se dá para você contribuir a partir de R$2 mensais, aqui no YouTube a partir de R$8,
Enfim, os links estão aí na descrição. Se tornando membro, você participa de grupos exclusivos do WhatsApp aqui do canal Machão da Gama. Também concorre aí a sorteios de camisa oficial do Vasco, sorteio de camisa oficial do canal e outros brindes, etc e tal. Além de contribuir para a gente sempre melhorar o conteúdo aqui no canal Machão da Gama, com novos equipamentos, viajando para todo o Brasil e acompanhando o Vasco e trazendo esse conteúdo de primeiríssima qualidade, de vascaíno para vascaíno. Então, quem puder, dê essa moralzinha aí no Apoia-se, que vai contribuir bastante. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima, é isso.